Fala, geeks! Estamos mais uma vez aqui no canal Voz Geek. Meu nome é Leonardo e o tema do vídeo desta segunda-feira é sobre Geek SP. O quadro Desmascarando a Verdade vai para o seu segundo volume. O que será que o Geek SP tem para nos dizer sobre o Super Beta? Lembrando que este vídeo saiu diretamente do Mural da Vergonha. Tá? Muito obrigado a todos vocês, amigos aqui do canal. Vocês são os meus olhos, beleza? E caso você ainda não seja inscrito, você se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, registre a sua opinião e compartilhe com seus amigos. Caso você já seja inscrito, compartilhe com seus amigos também, porque esse é o canal nerd mais raiz do YouTube. E você pode se tornar membro do canal Voz Geek e deixar também o hype no vídeo, porque deixando o vídeo hypado, você ajuda na divulgação deste vídeo, que é muito importante. Sem mais delongas, vamos aqui refutar o Geek SP sobre o Super Beta. Para a felicidade de muitos, para a tristeza de poucos, James Gunn continua invicto, meus amigos. Papai Gunn, o homem que nunca errou. No cinema. Eu não sei se eu me revolto em você falar que o Corvo da Tempestade nunca errou no cinema, ou se eu me revolto por você chamar ele de Papai Gunn. Primeiro, papai. Eu jamais vou chamar uma outra pessoa de pai, porque pai é uma palavra muito forte no Geek SP. E você falando assim me lembra os petistas de 2022. O papai Lula voltou, o papai Lula. Você não se diz contra a esquerda? Você está usando as mesmas ferramentas. Você está chamando uma pessoa que você nem conhece de papai. Até porque pai são só dois, tá? Primeiro o Criador, Deus. E depois vem nossos pais, biológicos ou adotivos. Então pai de QSP é uma palavra muito forte que, na minha opinião, você usou de uma maneira totalmente errada. Agora, sobre o Corvo nunca errar no cinema. E o Scooby-Doo? Vamos falar sobre o Scooby-Doo? Vamos? Você gosta de falar no seu canal sobre cultura woke, sobre lacração. E o que é o Scooby-Doo? O Scooby-Doo é a lacração em sua... a cultura woke em sua essência, que se pé. Como começa o primeiro filme? O Mistério S.A. se separando. A Daphne sai do Mistério S.A. porque ela está cansada de ser salva, de ser sempre a donzela em perigo, enquanto que o homem vai sempre salvar ela, que é o Fred. Então, para ser uma mulher empoderada, independente, ela sai do Mistério S.A. e vai treinar luta. E por que a Velma sai do Mistério S.A.? Porque ela está cansada do Fred sempre pegar os méritos dos casos resolvidos. Ou seja, o Fred, que é o homem aqui, ele é sempre o vilão. Ele é o opressor, ele oprime a Velma, ele é o machista que sempre que vai salvar a donzela em perigo. Isso é cultura woke, Geek SP. Que você é tanto contra. Mas você vem e fala que o Corvo nunca errou no cinema. E os Guardiões da Galáxia? Bando de malandro, bando de caras que não inspiram heroísmo, porque muito pelo contrário, né? Até mesmo no Guerra Infinita, tá? Tudo bem que ele não tá no Guerra Infinita, mas ele que fez a essência desses personagens lá no cinema. Eles não querem salvar ali o Thor e tudo. Tem um alerta, né, de emergência, um pedido de socorro, e eles só querem salvar caso eles sejam premiados. Caso eles recebam uma recompensa por isso. Ou seja, eles não querem salvar vidas por heroísmo, não. Eles querem salvar para ter algo em troca. Mas nos próprios filmes do Corvo sobre o Guardiões da Galáxia, malandro, bando de vagabundo, a outra é filha de um genocida que é o Thanos. Ai, mas ela mudou. Mas ela, quantas vidas ela não tirou em prol do seu pai? O quanto que ela não ajudou o seu pai, Thanos? Ah, mas os Guardiões, eles mudam, eles não são mais vagabundos. Você realmente acredita que vagabundo muda?
Vagabundo só muda no leito da morte. É só nessa hora que o vagabundo se arrepende. É só nessa hora que o vagabundo vai ser convertido, no leito da morte. Fora isso, meu irmão, vagabundo tá nem aí. Até porque hoje em dia o que tem é bandidolatria. Mas enfim, vamos lá. Pelo menos, né? Meus amigos, que filmaço, rapaziada. Que filmaço. Isso não significa que é um filme 10/10, tá? Que bom, que bom. Isso é muito bom, porque aqui você não tá fazendo como o nosso colega, o E10, né? Que falou que o filme nota 10 de 10. Críticas ao filme, mas que esse vídeo será sem spoilers. Porque, do fundo do coração, se você assim como eu tava meio chateado com o cinema, eu pelo menos não assisti nada de bom, principalmente de super-heróis, tá? E de super-heróis eu admito que eu não me divirto desde Guardiões, ó, desde Guardiões. Eu até iria concordar com você aqui agora, Geek SP. Porque de fato, ir no cinema tá muito difícil por conta de ideologias. Até mesmo no stream. Eu queria aqui trazer o Witch, Bem-vindo a Derry, mas eu travei no segundo episódio devido à lacração forte do racismo, né? E bora que muitos amigos aqui do canal falam, pô, racista, cara, tenta passar por esse episódio porque o Pennywise tá foda, na qual eu realmente acho. Mas eu travo, eu não aguento mais lacração e cultura woke, cara. Eu realmente não aguento mais. Mas aí você vem e fala que você não se diverte com filme de heróis desde o Guardiões da Galáxia. Eu vou te apresentar aqui esse quadrinho aqui, tá? É uma versão que eu adquiri. DC de Ouro, Batman, também tem a versão do Superman, tá? Que eu também tenho. Aqui, ó, mostra as histórias da Era de Ouro do Batman. O que acontece? A Era de Ouro é quando os heróis realmente surgiram, tá, Geek SP? E os heróis, eles não foram feitos para divertir as pessoas, não. Eles foram feitos para passar recado, da luta contra o mal, de você trazer valores morais. Os heróis são moralistas. Eles são moralistas. Então, quando você fala que você não se diverte com o filme de herói desde o Guardiões, você está errado. Porque o filme de herói é para gerar o quê? Heroísmo. É para inspirar o heroísmo dentro de cada um de nós. E principalmente passar valores para que você agregue algo. E que você inspire naquele herói para você ter uma vida melhor. Porque assim você vai se tornar um homem melhor. É para isso que serve os heróis. Inspirar. Então quando você fala que você não se diverte desde os Guardiões da Galáxia, você está errado. Ah, mas a Era de Prata, a Era de Prata traz isso? Sim, a Era de Prata de fato foi uma época que trouxe algumas coisas boas, como Barry Allen, o Hal Jordan, trouxe super vilões, ciências para mostrar o modelo americano, como o modelo americano é bom, como o jeito americano de vida é bom, porque era a Guerra Fria contra a União Soviética. Então você traz o que é narrativa infantil, para você trazer as suas crianças, mas essas crianças cresceram. E com isso, o que acontece? Vem a Era de Bronze, que traz o amadurecimento da Era de Prata dos heróis. Então você falar que você não se diverte desde Guardiões é de fato um retrocesso. Não. Não é isso que você tem que falar em filme de herói. Filme de herói não é para ser comédia, não é para ser galhofa, não. É para trazer, é para inspirar o heroísmo. É para você agregar algum valor na tua vida. É para isso que serve o herói. Cara, vai sem medo no cinema, rapaziada. Vai sem medo. Porque se você, assim como eu, tava querendo ver um Superman amigo, um Superman, a esperança, Amigo e esperança. Vamos começar por amigo. Onde que é o Superman amigo aqui, Geek SP? É pelo fato dele falar para Lois Lane que ele vai atrás, que ele vai se entregar para o Estado americano, porque pegaram um cachorro, e nem é um bom cachorro, mas ele tá sozinho em algum lugar e sentindo medo. É por isso que ele é amigo? Porque ele falou isso do cachorro? Mas é engraçado, você fala isso, que ele é amigo, mas o próprio grupo James Gunn, a Gangue da Justiça, ligou o foda-se para esse amigo. O que o Lanterna Verde, cabelo de tigela, falou para a Lois Lane? Olha, de fato o Azulão deve ser inocente nessa história toda, ele não deve ter culpa.
Mas não vale a pena causar uma briga contra o Estado americano para salvar o Superman. E a Mulher Gavião concorda com ele. Veja, os amigos do Super Beta não querem salvar ele. Isso é o Superman amigo? E esse é o significado de amizade para você, Geek SP. Ah, mas aí o Senhor Incrível foi salvar ele com a Lois Lane. É porque aí tem que ter história. Aí tem que ter uma história. Até porque senão não teria o filme, não teria o roteiro. Mas de fato, esta amizade, este amigo que você diz, não condiz no filme. E outra, esperança. O que é esperança? Me fala. Esperança é ele apanhar o filme inteiro, é ele rir como idiota, é ele ser capacho de feminista? Essa é a esperança? Ele ficar sorrindo? Não. Sabe, Geek SP? Na Era de Ouro, quando ele foi de fato criado, ele não sorri. É cara fechada o tempo todo. Quantos quadrinhos da Era de Ouro que você já leu, Geek SP? Porque a esperança do Superman não é rir, não é sorrisinho. É existir um ser como o Superman, com todos os seus dons, que em vez de tirar proveitos próprios desses dons, ele tira para ajudar o próximo. Veja esse simbolismo. Existir um ser assim dentro de uma sociedade podre, dentro das sombras. Isso que é ser esperança. Acontece, Geek SP, que tem muita gente que cai no Superman do Christopher Reeve. Eu adoro o Superman do Christopher Reeve no primeiro filme, na versão do diretor do segundo filme. Mas o que acontece? O Christopher Reeve, ele era o galã ali do cinema na época, tudo. Então ele sempre sorria, ele tinha a postura, tal. Só que o Superman, de fato, não tinha esse sorriso como ele dava. E pós o filme do Christopher Reeve, que começou a vir em massa esse negócio de Superman ter que sorrir, é porque é isso, é porque é aquilo. Na Era de Ouro, o Superman era fechada. Porque ele tem que ser justo. Até mesmo na Era de Prata, o Superman, ele é super roubado. Ele é muito forte, cara. Algo que não diz aqui. Então, o que é essa esperança que você tá falando? Não existe. Superman, que valoriza a vida de todos. Valoriza a vida de todos. Porque ele salva um esquilo, porque ele salva um cachorro. Como que você pode falar que ele prioriza a vida de todos se ele coloca a vida em perigo das outras pessoas? Porque no monstro da cidade, lá, o monstro de Caju, o retardado fica na frente de um prédio que está cheio de pessoas e o Caju solta fogo e não só queima ele, como queima as pessoas que estavam no prédio. Só que, como é um filme infantil, ninguém morreu ali. Isso é priorizar a vida. Ele ficou enrolando, porque ele não queria matar ali o monstro de Caju. Sendo que depois também ele se contradiz, ele fala que estava querendo arrumar uma forma de matar um monstro que causasse menos dor. Mas enfim, vamos lá. Ele estava enrolando. Ele estava colocando a vida de diversos civis em risco ali. Ou seja, ele não estava priorizando a vida daqueles civis que estavam na cidade. Não. O foco dele era arrumar uma maneira de matar esse monstro que não lhe causasse dor. E foda-se os civis. Isso é priorizar a vida? Ai, mas por que você está falando? O Superman do Henry Cavill destruiu a cidade. Primeiro, não, foi o General Zod. Segundo, eram vários kryptonianos contra o Superman. E terceiro, era o primeiro dia do Clark Kent como o Superman. Enquanto que aqui era para esse Super Beta ter uma baita experiência, porque o filme começa com ele falando que tem 3 anos de carreira. Não é verdade, Geek SP? Então, o que você espera de um Superman que já tem 3 anos de carreira? Experiência. Então você espera que ele já vai pegar esse monstro e levar para outro lugar, ou que ele já vai destruir ali o monstro para não ferir as pessoas que estão em seu entorno. Ele não vai ficar em frente a um prédio cheio de pessoas para não colocar a vida dessas pessoas em risco. Diferente de um Superman que não tem nenhum tipo de experiência, porque é o primeiro dia dele como um Superman. Então como que você fala que ele prioriza a vida se ele deixou várias vidas ali em risco? Aliás, né? Porque
só uma criança acredita que ninguém morreu naquela batalha. Porque muitas pessoas morreriam queimadas por culpa dele. Muitas pessoas morreram ali naquela batalha quando o monstro passa o rabo e destrói os carros. Quantas pessoas não morreram ali, Geek SP? E isso é um Superman que valoriza a vida? É sério? Se você tava querendo um Superman, eu não vou falar, não chega a ser divino, né? Mas com uma bondade maior do que toda a raça humana tem. Esse é o seu filme. Bondade? Onde que tem bondade nesse Superman? Bondade não significa ser idiota. São duas coisas totalmente diferentes. Eu não vou nem pegar os quadrinhos aqui, porque pelo jeito você não acompanha o personagem nos quadrinhos, né? Pelo que você tá falando aí. Mas vamos pegar então nos filmes que tivemos Christopher Reeve e tivemos o Henry Cavill. Esses dois filmes sim lidam o Superman bondoso. O Superman do Christopher Reeve é totalmente bondoso. O do Henry Cavill também é bondoso. Só que aqui não é. Aqui é um idiota. É um idiota por completo. Uma pessoa bondosa é uma pessoa boa que quer fazer o bem. Que de fato vê coisas boas nas pessoas e tudo. Por exemplo, o Superman do Henry Cavill. Ele fica na dúvida. Ele conversa com o padre. Olha, padre, eu não sei se eu posso confiar no Zod, mas eu também não sei se eu posso confiar nas pessoas. E isso é algo de uma pessoa que é bondosa. Por quê? Porque ele está gerando uma dúvida. Eu posso ou não? E no final, ele acha que ele pode. Então ele confia. Quando ele vai lá, o Superman do Henry Cavill, e se entrega ao exército americano, ele está confiando nas autoridades dos Estados Unidos. Isso é bondade. Agora aqui não, o cara é um idiota. Ninguém respeita ele. O Superman do Henry Cavill, ele é respeitado. E aqui não. Rapaziada, eu vou entrar aqui, ponto a ponto, sem spoilers, tá? Mas eu já quero falar, vai sem medo, tá? E depois eu quero pontuar um negócio que pra mim o James Gunn, assim como ele, como que eu posso falar? Ele mudou o cenário dos filmes blockbusters quando ele fez Guardiões 1, onde todos os estúdios começaram a copiar a fórmula dele. Não. Na verdade, ele copiou a Fórmula Marvel de 2012. Os estúdios começaram a copiar a Fórmula Marvel, tá? E ele mesmo foi um desses. Porque 2012 foi um filme que estourou a Marvel, os Avengers, né? O primeiro filme que reúne os heróis juntos e tal, que não sei o que lá. Então, os filmes de heróis começaram a ter aquele tipo de abordagem. Não foi os Guardiões, o Geek SP, foi os Avengers 2012. Era o quê? Filmes com... isso pode ser bom, mas pode ser ruim. Filmes com comédia... filmes de ação com muitos alívios cômicos e rock a todo momento. Provavelmente, no quesito politicagem, talvez ele criou uma nova tendência. E eu acho... Rock o tempo todo? Eu não me recordo de ter rock em tempo todo em filmes de heróis, ou nos outros filmes, ou Geek SP. É muito pelo contrário. E, de fato, a galhofa tá em diversos tipos de filme, porque alívio cômico é uma coisa, galhofa é outra. O que o Corvo da Tempestade faz é somente galhofa. E aqui, por exemplo, você pega o próprio Super Beta. O que ele parece? O Peter Quill com traje de Superman. É simplesmente isso. Então, esta é a fórmula que o Corvo não sabe fazer, galhofa, não é nível cômico. Por exemplo, Senhor dos Anéis. Você pega lá a trilogia do Peter Jackson. Quem são os alívios cômicos da trilogia? É o Merry e o Pippin. São aqueles dois hobbits. Que no segundo filme é tão pesado que nem eles conseguem mais ser alívio cômico. Mas na Sociedade do Anel e até mesmo nas Duas Torres, eles são alívio cômico. Eles são besterol? Não. Eles são galhofa? Não. Alívio cômico, que é algo totalmente diferente. Pega lá o Batman Cavaleiro das Trevas. A trilogia Cavaleiro das Trevas. Quem que é ali o alívio cômico? E muitas vezes é o Alfred.
com algumas frases sutis, o alvo, que até que são engraçadas, mas algo sutil. Porque ali, muitas vezes, ele é utilizado como alívio cômico. Já aqui, nas obras do Corvo da Tempestade, é tão galhofa, mas tão galhofa, que parece que são sátiras. Sensacional. Vocês vão entender o porquê mais pra frente. Vai deixando seu joinha, que você me ajuda bastante com o YouTube. Não se esqueça de se inscrever no canal. Depois que você vai vendo as peças no tabuleiro, você vai entendendo a história do filme, até que faz sentido, tá? Outra coisa, o público-alvo. Você vê claramente, por isso que agora eu entendo quem estava falando que era um filme do Superman baseado nos quadrinhos da Era de Prata. Cara, é muito quadrinho. Talvez seja o filme mais quadrinho, sem medo de ser quadrinho, que eu já vi na vida. Eu sabia que ia vir a famosa Era de Prata. Eu tinha certeza. O vídeo tá com 20 minutos aqui já. E eu tô somente com 3 minutos aqui. Eu sabia, tava demorando. Tava demorando demais. Geek SP, quantos quadrinhos do Superman você já leu? Eu gostaria de ouvir uma resposta. Quantos quadrinhos da Era de Prata que você já leu e que você lê hoje em dia com sequência? Geek SP, deixa eu te falar uma coisa. Primeiro que quadrinho é algo muito relativo. Porque o que você acha que é legal, eu posso achar que é ruim. Então não é só esse filme que traz puramente quadrinho, não. Vamos comparar com o Snyderverse, na qual você tanto odeia. Snyder trouxe o Batman do Frank Miller. Uma adaptação totalmente fodástica do Batman do Frank Miller. Snyder Cut, claramente ali, você sente muita essência, não só do Liga da Justiça, Crise Final, que tem ali todo o negócio da antivida, que é algo muito trágico, né, esse quadrinho, a Crise Final. Mas parece que você está vendo uma animação do Bruce Timm. E o Homem de Aço? Ah, o Homem de Aço, que você tanto odeia, na verdade. O Homem de Aço traz, o próprio nome diz, Homem de Aço, traz Superman 4 estações, que é um quadrinho incrível que eu gosto muito. Superman, a Morte e o Retorno, que é um quadrinho sensacional. Tá? Também traz ali o Superman do Paul Dini, o Alex Royce, cara, que é muito o Superman do Henry Cavill. Por exemplo, o Superman do Henry Cavill no BVS, ele tá com as suas costas pesadas devido a todas as responsabilidades que ele tem ali. Algo muito parecido com Superman Paz na Terra e no Reino do Amanhã, do Paul Dini e Alex Royce. E quando você fala de Era de Prata, na qual eu já falei no início do vídeo, é você trazer algo totalmente infantil. Uma narrativa totalmente infantil. Tem coisas boas? Tem. Multiverso, traz ciência, ok. Mas a narrativa é infantil. Não vem me falar de Superman Legacy. É horrível. Eu não gosto do Superman Legacy. Eu não gosto do Superman Legacy. E aí? Vai me xingar por eu falar que eu não gosto do Superman Legacy? Tá bom? Tinha um momento ali, eu não vou falar onde, que parecia literalmente um episódio da Liga da Justiça. Literalmente, mas tudo. A skin toda era... Sexta-feira passada, eu fiz o React mostrando para vocês que é uma falsa narrativa dizer que o Super Beta se parece com o Superman do Bruce Timm. O Superman do Bruce Timm, ele é totalmente forte. Ele, de fato, é o escoteiro, mas quando pede para ser casca grossa, ele vai. Ele não tem piedade de vagabundo. Ele queria matar o Darkseid. E ele é temido pelos seus adversários e respeitado pelos próximos. Onde que o Super Beta tem esta essência do Bruce Timm aqui, Geek SP? Vamos ver. parecida com o desenho, tá? Tudo que estava acontecendo na tela. Então é claramente um filme público. Tá, mas fala, que parte do desenho?
Veja, você não fala. Você não fala. Porque não tem que falar. Não condiz com a essência do Superman da Liga da Justiça. Meu irmão, se esse Super Beta de fato lembrasse o Superman do Bruce Timm, primeiro, ele já derrotaria o Monstro de Caju facilmente. Segundo, ele jamais iria apanhar para o Martelo de Borávia. Ele jamais iria fazer isso. Jamais. Ele jamais iria precisar da Lois Lane para salvar ele. Ele jamais iria precisar da ajuda do cachorro o tempo todo no filme. Porque ele é forte, ele é imponente, ele farma aura. O Super Beta é imponente e farma aura quando? Quando ele tenta farmar aura lá no final do filme, que ele usa a visão de calor nos soldados do Lex Luthor, que é uma cena até patética, porque ele tá com o olho todo roxo, porque ele é ferido, né? Ele tenta farmar aura, aí vem lá o Superboy, puf, já dá uma porrada nele. E aliás, tá? Você aqui, Geek SP, você falou que esse filme é um suco de quadrinhos. Mas o Corvo da Tempestade desrespeitou os quadrinhos, porque Superboy e Ultraman são dois personagens totalmente distintos. E o Corvo da Tempestade adaptou, unindo os dois a um personagem só, que é um absurdo. Porque o Superboy, ele de fato é um clone do Superman, na qual ele tem os dados genéticos do Superman e do Lex Luthor. Então ele tem a força, quer dizer, as habilidades do Superman, porque ele não é tão forte como o Superman, tá? Ele é muito inferior ao Superman. Mas ele tem as habilidades do Superman e ele tem ali a inteligência do Lex Luthor. Já o Ultraman, o Geek SP, talvez você nunca tenha lido o quadrinho Sindicato do Crime, ou a animação também, Liga da Justiça, Crise em Duas Terras. Ele faz parte do Sindicato do Crime. Ele tá em um mundo paralelo, tá? É o multiverso. E ele é um ditador ali. Ele tem as habilidades parecidas com a do Superman. Mas ele não tem nada a ver com o Superman. Ele só é um ser... Na verdade, vou ser muito sincero aqui com você. Ele é meio semelhante com o Capitão Pátria. Só que ele não é um idiota como o Capitão Pátria. Ele é um ditador, ele comanda lá o mundo com o sindicato do crime, tem os empresários, tem um coruja, é isso. Então, são dois personagens que não possuem nenhum tipo de semelhança, em que o Corvo da Tempestade uniu em um só. E você fala que o filme é de quadrinho. Isso é quadrinho, Geek SP? O alvo é claramente a família, é pra agradar todas as crianças. Eu fiquei sabendo, É para agradar totalmente as crianças. Ou seja, o filme é infantil. É você entrar em um retrocesso muito grande. Porque veja, a Era de Prata tem o que como maior simbolismo? O Batman do Adam West. Aí em 89 vem o Batman do Michael Keaton para quebrar essa imagem das pessoas, que as pessoas tinham do Batman. Não, o Batman é coisa séria, o Batman é coisa sombrio. Pá, vem lá o Batman de 89. Aí depois veio o Batman do Nolan, que traz filosofia, veio o Batman do Snyder, aí veio até mesmo o Batman do Robert Pattinson, aí agora você faz o retrocesso, você volta para a Era de Prata para infantilizar as suas obras. Isso faz sentido? Porque, na minha opinião, isso tudo faz parte de uma agenda política. Porque o Ocidente, ele precisa infantilizar o homem, bestializar o homem. Então, você trazer novamente a narrativa da Era de Prata é para você deixar as pessoas cada vez mais infantis, cara. E é o que está acontecendo hoje aqui no Ocidente. As pessoas não querem mais crescer, cara. Então, trazer um Super Beta infantil é muito preocupante. E você que traz política para o teu canal, deveria falar sobre isso. o Mário, um amigo nosso aqui, youtuber, ele levou o filho dele amou, saiu hypadaço. Acabei de ver que uma fina levou o filho dele tá amando também. Então, assim... Olha, eu era criança e eu adorava o Superman, o
o Batman do Michael Keaton. Eu adorava, que não é filme infantil, eu adorava. Eu adorava também, como criança, a série Smallville, que é para o público mais juvenil, sim, para o público jovem, mas eu era criança. Tem muitas coisas ali adultas na série Smallville. Na verdade, muitas coisas ali são adultas, né? Que traz muitos ensinamentos. Trilogia do Nolan, quando saiu, eu era criança. Quando o Begin saiu, eu tinha 9 anos de idade. E eu amei. Cavaleiro das Trevas, eu amei. Homem de Aço, 2013. Eu tinha 18 anos de idade. Eu amei. O Homem-Aranha do Tobey Maguire. Falou que em 2002. Acho que eu tinha 7 anos de idade, eu acho. Alguma coisa assim. É um filme totalmente adulto. E eu também amei esse filme. Isso não é desculpa para você trazer um filme bestializado. Eu cresci vendo Cavaleiro do Zodíaco. O camarada tirava o coração do outro com o próprio punho. Dragon Ball Z, porradaria. Esse é o problema. É um problema de geração que cresce assistindo Galinha Pintadinha. Esse tipo de geração, eles vão encontrar muita dificuldade para amadurecer. E vamos falar aqui sobre o personagem, ele não é infantil. De novo, vou ter que vir aqui e trazer a Era de Ouro. É um ser justo, maduro. Em nenhum momento na história ele se conecta com o público infantil. A Era de Bronze, a mesma coisa. Histórias que abordam temas super sérios. Superman, nos anos 90, que tem um cabelo mais longo e tudo, como a própria Morte e o Retorno. O filme, a obra é infantil? Não. A própria animação do Bruce Timm, que claro, é uma animação, mas eu consigo assistir hoje perfeitamente. Porque não é infantil. As crianças podem assistir. Batman 90 de séries, a mesma coisa. O Homem-Aranha de 94, aquela animação que eu acho um espetáculo, eu consigo assistir hoje em dia do mesmo jeito. Porque na minha época, eu acho que na sua época também, as crianças consumiam conteúdos que traziam ensinamentos. E hoje em dia são besterol, como Super Beta. É um filme para a família toda, certo? Outra coisa que eu queria falar, meus amigos, que eu me amarrei, tá? Me amarrei mesmo. O roteiro se baseia no quê? Você vê que o tema principal é narrativas. Exatamente, narrativas. Então são coisas que a gente está vendo muito acontecer nos dias de hoje, né? Então, quem tá com a bola, quem dita a regra, quem consegue manipular a mídia, manipular as redes sociais. Então tem essa crítica lá. Peraí. Geek SP, você tem um canal que fala sobre cultura woke, que fala sobre lacração. Isso tudo que você está falando, que aborda os temas atuais do mundo, que de fato está lá no filme, não é para o seu lado da direita e o meu lado da direita. Não. É para o lado da esquerda. O macaquinho distribuindo ódio significa, sabe quem ali? Quem apoia o Trump. É quem apoia o Trump. Eu acho que não é difícil de compreender isso. A relação de Jarampur e Borávia. Até o filme sair, quem estava em conflito ali? Israel e Hamas, Palestina, com o Irã. Aí você tinha a Ucrânia e a Rússia. É claro que ali não é a Ucrânia e não é a Rússia, porque estamos falando de Oriente Médio. Borávia ali é Israel. E Jarampur é Palestina. E o filme quer passar a imagem que, olha, eu ainda fiz essa porra dessa cicla. Mas o filme passa a imagem de que Borávia quer poder sobre o povo de Jarampur e fala que esse papo de que Borávia quer libertar Jarampur da ditadura é uma mentira. Porque eles querem expandir, fazer, de certa forma, ali o imperialismo, levar a sua influência para Jarampur. Trocar um regime por o outro. Essa é uma narrativa que a esquerda faz com Israel. Olha, Israel, não é que Israel foi atacada e agora quer destruir Hamas. Não, é que Israel quer ser sempre
ter a sua influência sobre o povo de Palestina, quer sempre oprimir a Palestina. Tanto que o Super Beta, naquela entrevista que ele faz com a Lois Lane, ele fala: Janapur não é mais o que era antes. O governo americano mente. Quem que é esse governo americano que o Super Beta fala? É o Trump. E a Lois Lane, feminista, fala o que para ele? Mas escuta, a Borávia, o Superman, era uma aliada histórica dos Estados Unidos. Você falou com o presidente? Quem que é um aliado histórico dos Estados Unidos, GeekSP? Israel. Por que que vocês, da Liga Nerdola, estão forçando tanto este argumento de que o filme é de direita, sendo que o filme não é? O filme é contra a direita o tempo todo, cara. Falando sobre os personagens, vamos lá. O trio principal, Superman, Lois Lane e Lex Luthor. Galera, assim, 10/10. Eu só vou colocar o Superman, não tão /10, eu vou colocar o Superman com uma nota 8, porque faltou algumas coisas que eu queria nele, mas a gente já chega nele. Tá, então peraí. Se você tá falando aqui, o GeekSP, que o Superman é 8, que de fato aqui a Lois Lane é empoderada, certo? E tem o Lex Luthor, então o filme já não funciona. Porque a base do... O filme se chama Superman. Quem era pra ser o melhor do filme? O Superman. E não é. Vamos pegar o Homem de Aço. Quem é o destaque do Homem de Aço? O personagem mais foda, que mais chama atenção? O Superman. BVS. Batman vs Superman. Tem o Lex Luthor, tem o Apocalipse, tem a Mulher Maravilha, tem a Trindade. Mas quem chama mais atenção é o Batman. Porque, por mais que seja um filme coletivo, é a primeira vez que o Zack Snyder está colocando o Batman no cinema. Então ele precisa dar um foco no Batman. Superman de 78. Quem é o foco ali? Tem o Lex Luthor. Mas quem é o foco? É o Superman. O melhor do filme é o Superman. Batman do Keaton. Tem lá um Batman tem um Batman do Michael Keaton, tem o Coringa do Jack Nixon. Mas o Batman é foda. Batman Cavaleiro das Trevas. Tem o Coringa que rouba a cena, que é fudido. Mas o Batman em nenhuma vez é diminuído. O Homem-Aranha de Tobey Maguire, primeiro filme, tem um baita vilão que é o Duende Verde que tá roubando a cena. Mas o Homem-Aranha não é diminuído. Já aqui, você fala que outros personagens estão acima dele, que tem um trio que estão acima dele, porque o filme não é do Super Beta. O Super Beta, ele consegue ser o personagem secundário no próprio filme dele. E aí vem esse negócio que as pessoas gostaram do filme não por conta do Superman, mas por conta dos outros personagens. Que é isso que eu estou querendo dizer aqui quando eu trago aqui o exemplo de outros filmes. Por mais que o Duende Verde no Homem-Aranha 1 seja foda, por mais que você tenha o BVS, que tem vários heróis, o Batman Cavaleiro das Trevas, que tem um Coringa, o Batman de 89, que também tem um Coringa foda, o Superman de 78, que tem um Lex Luthor como um baita de vilão, mesmo que você tenha todas essas coisas, os heróis ali, cara, se sobressaem. Aqui não. Né? Aqui não. O BVS, cara, que eu acho que é um baita de um exemplo disso, porque é um filme coletivo, é um filme que tem um Superman, que tem todo o arco do Superman, tem o arco do Batman, tem um pouquinho da Mulher Maravilha, da Trindade, tem um Lex Luthor, tem um Apocalipse e tudo. Mas é um filme que você vê que o foco, um pouquinho a mais do foco ali, é do Batman. Mas você pode gostar do mesmo jeito do Batman, do mesmo jeito do Superman ali. Já aqui não. Aqui é totalmente desequilibrado. Luthor, galera, perfeito. Todas as vezes que o Lex Luthor entra em cena, ele rouba a cena. Mano, o ator rouba a cena. De fato, a atuação do ator do Lex Luthor é muito foda. Ele atuou muito bem. A única coisa boa do filme é isso. Mas a motivação dele é ridícula. Porque a motivação dele é que o cara é tão... como que eu posso dizer? Obcecado pelo Superman, que ele sabe todos os movimentos do Superman. E você coloca então o Superman como um idiota. Desde quando, GeekSP, que o Superman, um ser racional, ele possui movimentos previsíveis? Isso não existe. Principalmente um Superman que tem 3 anos de carreira.
você não consegue ver mais nada a não ser ver ele. E outro ponto positivo, que é uma coisa que a gente elogiou muito no Guardiões 3, é vilão, é bicho ruim. Não tem, Guardiões 3. De novo você traz um filme galhofa. Guardiões 3, que eu não sabia, um amigo aqui do canal que me falou, tá? Que no filme tem lacração, porque o vilão no quadrinho, ele tem uma etnia contrária. O Corvo da Tempestade mudou a etnia do vilão. E você se diz tão contra a lacração, tão contra a cultura woke, que você tá dando um exemplo de um filme lacrador. E aí, Geek SP? justificativa. Não tem. E ele fala, eu não quero dar spoiler, porque eu quero que vocês me surpreendam, mas uma hora apontam pra ele. Fala assim, mano, você é ruim. Né? Não falam com essas palavras, não se preocupe, mas apontam um negócio pra ele e falam, você acha que eu não sabia? Eu sou o cara mais inteligente do mundo. Eu sei disso. Mano, ele é muito bom, meus amigos. Muito bom. De fato, como falei, a atuação dele é boa, mas eu não consigo ver toda essa empolgação na motivação dele, cara. Eu sou ruim. Não, não é isso. Aqui acontece que ele acha que o Superman não é um ser humano e que ele pode dizimar a Terra. Só que veja a falta de coerência neste vídeo. Porque se você gostou deste Lex Luthor, então você deveria amar o BVS. Porque o BVS é o Batman tendo esta visão do Superman. Pô, o Superman é um ser superior e que ele pode destruir a humanidade. Então o Batman fica cegamente no ódio com isso. Até porque ele teve 20 anos de carreira e não mudou absolutamente nada em Gotham. Mas eu não vejo desta forma, tá? Eu acho que isso foi muito mal feito, cara. Muito mal feito. Porque só parece um cara birrento no filme, o Lex Luthor. Por mais que a atuação do cara seja boa de fato, mas ele parece ser um cara birrento. Não parece ter esta preocupação. Mas enfim. Lois Lane, aqui 10/10. Fica tranquilo, não tem politicagem, não tem feminismo. A Lois, ela é independente, ela é... Como que eu posso... A Lois Lane, aqui no filme, ela encara o Superman, ela fica contra o Superman, questiona o Superman, trata o Superman como se fosse um simples contatinho. A Lois Lane que salva o Super Beta, não é o Super Beta que salva ela, algo que é icônico das histórias do Superman. Ele salvando a Lois Lane, e aqui não. E aí você vem e fala que não tem feminismo, não tem lacração, não tem politicagem. Porra, Geek SP. Como não, cara? Você faz o seu canal em cima de cultura woke, em cima de lacração, e quando tem a porra de lacração de cultura woke, você fala que ela nota 10 de 10, igual o Ben10 agora, que não tem politicagem. Porra! Tem como não ficar puto com algo assim? Eu espero isso de um lacrola. Agora, de um camarada que se diz nerdola, que é contra a lacração cultural woke e não enxerga, irmão. Por quê? A Lois Lane é o empoderamento feminino puro. Você acabou de falar aqui, independente. O que isso significa, ela ser independente? Porque vamos lá, de fato, a Lois Lane, ela tem uma personalidade muito forte nos quadrinhos. Isso é um fato. Mas personalidade forte não é o mesmo do empoderamento feminino, do feminismo. Que aqui é algo destruidor. E que você não está criticando. Quer dizer, tem uma personalidade forte, porém companheira. Então, acabei de falar. A todo momento. Companheira do Superman, ela tava pensando em terminar um relacionamento com o Superman. O Superman fala, o Super Beta fala que ama ela e ela nem responde de volta. Onde que ela é companheira do Super Beta King de SP, pelo amor de Deus? Sabe por que ela foi salvar o Superman? Para mostrar o empoderamento feminino, cara. Para mostrar a cultura woke, a lacração. Foi só por isso que ela foi salvar esse idiota. Porque ela não é companheira. O tempo todo na entrevista, ela questiona
o Superman. Parece que ela vai entregar o Super Beta para o Estado americano. Escuta, ó. Olha, ele é o Clark Kent, entendeu? Pode ir lá aprender. Eu não tenho nada a ver com isso, tá? Esse retardado falou que me ama, mas eu não falei que eu amo ele de volta, tá? É isso. Isso é companheirismo pra você, Geek SP. É isso. Ela confrontar o Superman o tempo todo. Sendo que nas histórias de quadrinhos, a Lois Lane, cara, ela tem admiração pelo Superman. Ela fica encantada com o Superman desde o primeiro momento que ele salva ela. Mas aqui é claro que ela não se encanta porque esse idiota não consegue salvar ela. Porque ela é o homem da relação. Ela que é o ser racional, enquanto que esse idiota é o passivo. É o ser irracional. É o ser que é emotivo. E você fala que não tem cultura woke, que não tem lacração com a Lois Lane. Pelo amor de Deus, Geek SP. Pra mim, meus amigos, teve cenas de ação que arrepiaram. Mas, e eu descobri depois do cinema que não foi só eu que pensei isso. Que senti não, as cenas de ação são patéticas, são mal gravadas. O Superman voando é um bonecão digital. O cara ainda parece vesgo. Parece que ele tá olhando pra câmera errada. O filme não tem uma fotografia foda. Porque o Corvo da Tempestade só sabe fazer o produto do sistema. Uma catástrofe. O Corvo nunca fez uma obra de arte. A cena da batalha do monstro de Kaiju, totalmente CGI. Quando você vê lá o Super Beta voando, você vê que é um bonecão digital descarado. A cena da batalha, eu acho que você pode estar referindo à batalha do Senhor Incrível, parece balé. Aquela cena me deu vergonha. Ele pega a bolinha, aí ele sai, só faltou ele dançar, igual balé. Ridículo, patético. Teve cena de romance que arrepia. Cena de romance que arrepia, você tá falando o quê? O final do filme, que é quando o Super Beta voa, e enfim a Lois Lane fala que ama ele? É isso que você tá falando que arrepia? Sendo que ele foi escrachado o tempo todo pela Lois Lane feminista. O tempo todo ela pisoteou nele, ela humilhou ele. É isso. Isso que é um romantismo agora, Geek SP. O homem sendo pisoteado pela mulher. Pra quem já namorou, pra quem já gostou de alguém, pra quem já sentiu saudade de alguém, tem uma cena, meus amigos. Assim, o clima todo da Lois e Clark, Lois e Superman, funciona. A química dos atores está sensacional. A química foi até além, né, dos bastidores. Porque, pelo jeito, falaram até corta ali na cena que ela tá beijando o Super Beta na cozinha e a atriz continuou beijando e deu um puta BO pra ela, né? Com o marido dela, enfim. Mas isso aqui não é conversa de soja, tá? Aqui não é fofoquinha, não. Mas aonde que isso é uma boa relação, cara? Onde que aqui é uma Lois Lane e o Clark? Cara, tem muita gente que não gosta da série Superman e Lois, mas eu gosto da série. E essa série mostra exatamente a Lois Lane companheira do Superman. Ela tá com ele até o fim. E ali coloca ele como um homem da relação, o chefe de família. Já que não. É o contrário, cara. Parece que é a Lois Lane que tem mais testosterona do que o Super Beta. E você fala que é uma boa relação aqui, esse par romântico dos dois. Exatamente por ser comprometido, que eu falo pra você que isso não é nada saudável. Meu irmão, se você está em uma relação em que a sua mulher está o tempo todo lhe questionando, termina. Isso é uma relação tóxica. É isso. A relação do Super Beta com a Lois Lane é uma relação tóxica que traz a sociedade moderna hoje em dia. É por isso que você tem hoje tantos casamentos que acabam, casais que se separam depois de 2 anos, depois de 1 ano. Porque é isso. Porque hoje não pode ter testosterona, é um crime ter testosterona, é um crime o homem ser o chefe de seu lar, ser o protetor de seu lar. E aí as relações acabam. Exatamente isso, o Geek SP. Então, Super Beta e Lois Lane representam a relação tóxica que a sociedade moderna tem hoje em dia e que não tem absolutamente nada a ver
com os quadrinhos, tá? Não, mas sem, cara, no olhar, quando os dois estão se olhando, sem diálogo, você vê sentimento. Cara, negócio sensacional. E aí tem umas. Sentimento, na entrevista da Lois Lane com o Superman, parece que ela tem nojo de estar falando com o Superman. Ela não respeita. Aliás, ela ainda questiona tudo que ele faz. Ah, mas peraí. Mas você ter jogado ele, isso daí foi um ato ilegal. É tortura. Você torturou uma pessoa, Superman? Uma Lois Lane falando que o seu amado torturou uma pessoa. Ela estava querendo imputar um crime ao Superman. Isso é normal? Isso é uma relação saudável entre um homem e uma mulher? Cena, eu também não vou falar que os dois se. Cara, o bagulho me arrepia, mano. Juro por Deus, galera. Eu tava sentado do lado do Gabriel. Falei, cara, eu não acredito que eu tô arrepiado com uma cena dessa. Uma cena de amor, tá ligado? Foda, galera. Foda. Superman. Por que o Superman eu dou 8? Pra mim ele funciona a todo momento. Claramente, e é dito, e é bem explícito, que ele é um Superman em início de carreira. Ele tá no seu 3º ano como Superman. Não é início de carreira, Geek SP. São 3 anos de carreira. São 3 malditos anos de carreira. O que você espera desse inútil, desse super beta, é ter experiência. Agora, é engraçado. Você vem aqui e fala que, né, tem que passar aquele pano, né? É um Superman início de carreira, sendo que não é. Não é início de carreira, são 3 anos. Mas o Superman do Henry Cavill é genocida. O Superman do Henry Cavill que tá no primeiro dia como Superman. E ele tem uma caralhada de kryptonianos pra lutar. Tem uma máquina planetária que vai destruir a humanidade. Aí não. Aí não tem contexto o Superman do Henry Cavill. Mas o Super Beta que já tem 3 malditos anos de carreira. Aí tem um contexto. Que porra é essa, cara? Né? Então você vê que ele é imaturo, digamos assim, é que ele está aprendendo. Você mesmo está falando o porquê que o filme é uma bosta. Você fazer um Superman imaturo é um absurdo. É você bestializar o herói. Sabe por quê? Porque o Superman, quando ele se torna... Quando o Clark Kent se torna um Superman, ele já passou ali a jornada de herói. Ele já teve as lições de vidas com seu pai, Jonathan Kent, e principalmente com seu pai biológico, Jor-El, na Fortaleza da Solidão. A não ser que seja o primeiro ano de Superman, aí é a prática, tudo, ou até mesmo o primeiro dia com o Superman do Henry Cavill. Mas, meu amigo, são 3 anos de Superman. Não era para ele ser imaturo. Não era para ele ser este bosta que ele é ingênuo, idiota, retardado, que apanha o tempo todo. Porque já são 3 anos de carreira. Né? Só que me faltou, às vezes, ele não perder a linha, mas ele ser mais firme. Não significa que não tenha. Tem, mas eu senti que faltou mais uma... Porque é um personagem com birra. Porque o Corvo da Tempestade, Geek SP, destruiu totalmente a essência do Superman. Essa cena que você tá falando, eu acho que é a cena quando ele vai confrontar o Lex Luthor por causa do cachorro e da entrevista da Lois Lane. Sabe por quê que ele não fala firme? Sabe por quê que ele parece um garotinho com birra? Porque ele não é imponente. É simplesmente isso. Quando o Superman, cara, ele tá puto, só com o olhar ele já demonstra imponência. Opa, peraí, vou tomar cuidado. Eu fiz sexta-feira passada o react do Superman querendo matar o Darkseid. Quando ele ouve o Batman, que o Batman queria impedir ele, só com o olhar já assusta. E é um desenho.
Nos quadrinhos é a mesma coisa. Porque ele é foda, ele é imponente. Ele tem postura. Já aqui você acha isso porque o Corvo destruiu a essência do Superman. Porque ele aqui não é um idiota, cara. Porque aqui ninguém respeita ele, Geek SP. Esse que é um dos maiores problemas deste filme. É por isso que ele não fala firme. Porque ele é um beta, cara. Ele é um beta, Geek SP. É! Ele é um beta. É por isso que ele não fala firme. Porque ninguém respeita esse idiota. Eu não sei se talvez foi culpa do James Gunn, faltou mais diálogo, tá? Eu não sei de quem que é a culpa. Mas, um exemplo, o Lex, a qualquer momento ele roubava a cena. O Superman não. E aí eu não sei se é falta de diálogo, falta de interpretação, eu não sei, mas faltou um Superman. É o Superman que eu queria? O problema é porque você não viu o Superman sendo foda. Porque ele não é foda. Ele é o super beta. Ele não é o Superman. É por isso que você ficou com essa sensação, Geek SP. Então, só por conta disso, já era pra você vir aqui no seu canal e destruir esta merda deste filme. Que não tem absolutamente nada a ver. A Era de Prata, que você falou aqui agora há pouco, é um dos momentos mais roubados do Superman. Ele tá totalmente fodástico, cheio de dons, cheio de poderes. Ninguém para ele. E aqui você não vê ele sendo foda o tempo todo. Ele apanha o tempo todo. Ele precisa da ajuda do cachorro o tempo todo. É por isso que você tem essa noção do super beta. Como que o filme começa, o Geek SP? Com ele no chão, sangrando, sendo arrastado pelo cachorro como se fosse uma bosta. Sente dor ao se curar no sol. Um absurdo, um absurdo. Aí depois ele volta pra batalha contra o Martelo de Borávia, que é um clone. Aí, mas ele não tá 100%. Foda-se, ele é o Superman. E ele apanha de novo. É por isso que você acha que ele não fala firme. Porque em nenhum momento teve cena dele sendo foda, como nos quadrinhos. E é o que eu falei aqui desde o início deste vídeo. É por isso que tem pessoas que gostam desse filme. Porque os outros personagens que roubam a cena, enquanto que o principal não. Você está concordando comigo, Geek SP. É o Superman que eu queria, que é o quê? Que é a esperança, que é... Esperança, tomando a mijada na cara do cachorro no trailer super bêbada. Da super cachaceira. Esperança, total. Apanhar o filme inteiro. Superman é um personagem super moralista. É um personagem super conservador. E onde que aqui demonstra isso, Geek SP? A esperança. Onde que é a esperança dele? Aqui. Onde que tá essa esperança? Ele ficar sorrindo o tempo todo como idiota. De novo ter que falar isso aqui. De novo eu tenho que repetir isso, Geek SP. Esperança é existir um ser como o Superman dentro das trevas, que inspira as pessoas a fazer o bem. Onde que esse desgraçado deste super beta influencia as pessoas a fazer o bem? Ele é um personagem falho. Ele fala pro Lex Luthor no final, olha, eu não sei o que fazer quando eu acordo. Assim como você, eu coloco o pé na frente do outro e fico desesperado. Isso é esperança? Isso é inspirar uma pessoa? Geek SP, o herói tem que inspirar virtudes. Você precisa se inspirar em... Porque assim, vamos lá. O herói, ele não é como eu. Ele não é como você. Ele é superior do que eu e que você, do que todo mundo aqui. É aí que tá a graça do herói. Porque desta forma você vai se inspirar nesse ser que é melhor que você. E você vai trazer para sua vida. E você vai se tornar um homem melhor. É isso que torna o Superman como uma esperança. Não um retardado ficar apanhando. É tão esperança que a multidão nunca aplaudiu ele. Aplaude o grupo James Gunn. Que a população o ama, que todo mundo ama. Não ama! Aí que tá, não ama, não ama. Ninguém aplaudiu esse merda, cara. A única cena que mostra que tem ali alguém da multidão que gosta do Super Beta é aquele camarada que depois foi morto por culpa do Super Beta, né, que o Lex Luthor mata ele lá na frente do Super Beta. No final do filme também tem, né, aquela mulher que tá dirigindo, tá tentando sair, né, de Metrópolis.
e o Superman pega o prédio e ela sai e tem um ar de gratidão. O resto ninguém, Geek SP. Porque as pessoas aplaudem quem? Aplaudem o grupo James Gunn. E quando sai o vídeo do Lex Luthor, as pessoas respeitam tanto o Super Beta que jogam até uma lata na cabeça dele. Isso é respeito? Eu vou ser obrigado a trazer aqui o BVS. O BVS mostra o quê? Pessoas criticando o ato do Superman na Terra por ser um alienígena, mas também tem outra parte que defende o Superman, que tem um debate. Então ali no BVS você demonstra, ó, a sociedade está dividida em questão de opinião pública. Tem quem apoia e tem quem não apoia. Já aqui não. Tanto que ninguém ficou no lado, cara. As pessoas já começaram a ficar putas. Ninguém falou, não, pera aí. Mas será que isso é verdade? Ninguém falou isso. Porque ninguém respeita este merda deste Super Beta. Pela vida. Cara, eu não posso falar as coisas, galera, mas ele preza pela vida de todos. É aquele herói clássico, pelo menos é o herói, é o Animated Series, tá? É o Animated Series. Onde que é o Animated Series? Ai, caralho. Você já assistiu o Superman Animated Series? Você já assistiu o Superman Animated Series Geek SP? Superman Animated Series, vamos lá. Personagem totalmente imponente. Personagem que é super respeitado por todos em sua volta. Personagem que é casca grossa. Ele é escoteiro. Ao mesmo tempo que ele é escoteiro, ele também sabe bater em vagabundo sem nenhum tipo de piedade. Ele fica furioso, principalmente quando envolve o Darkseid. Onde que o Super Beta aqui lembra o Superman Animated Series? Temos uma Lois Lane que o admira. Onde que a Lois Lane aqui no filme do Super Beta admira ele? Olha, é complicado. E aliás, tá? Como que você pode falar, Geek SP? Até agora você não falou. Eu não sei se você vai falar ainda. Mas você não falou ainda sobre os pais biológicos do Superman. Que aqui no filme, eles são tratados como ditadores. Kal-El, vai lá. Tenha diversas esposas para você ter um monte de filho, para você reinar. E quem não quiser fazer parte, você simplesmente apaga essas pessoas, porque a humanidade é fraca de corpo e alma. Vai lá e seja um genocida. Isso é quadrinho? Você ter um Jor-El genocida? O Jor-El, o Geek SP, ele é totalmente moralista. Ele envia o seu filho Kal-El para Krypton viver. E ele levar a Terra, a humanidade, ao Sol. Ser o líder de levar ao Sol. Não dele reinar sobre a sociedade. E isso tem no Superman Animated Series. Isso tem no Superman nos quadrinhos. Porque é engraçado, porque eu tenho certeza que você deve ser um desses que critica o Injustice. Olha lá, o Superman do Henry Cavill é o Injustice. Mas e o Jor-El aqui do Corpo da Tempestade? Não é ser um tirano? Não é ser o ditador? Geek SP. Amei demais ele, só que eu acho que em alguns momentos que exigiu dele um tipo, mano, porra, faltou, tá ligado? Mas os três mandam muito bem. Elenco de apoio. Aí o James Gunn dança, galera. Aí você tá ligado. James Gunn, ele é profissional em pegar personagens que ninguém liga e fazer você querer. E eu perguntei pra todo mundo. Pra quem não sabe, eu fui com o pessoal do Esquadrão Nerdola, fui com o pessoal da Liga Nerdola também, fomos de um monte de youtubers, tinha fãs também, tinha uma galera.
Todo mundo sentiu isso. Se o James Gunn quiser fazer uma série, um filme, com os coadjuvantes desse filme, você assiste. Então você vai assistir a série do Jimmy Olsen. Porque vai ter a série do Jimmy Olsen. Então você está feliz, GeekSP, pelo fato de não ter uma trindade, de não ter nenhum ator do Batman, nem a Mulher Maravilha. O James Gunn, o Corvo da Tempestade, já falou que não tem planos de fazer Flash, nem Aquaman nos próximos 2 anos, mas vai ter a série do Jimmy Olsen. Então você está feliz pra caramba com isso. Não teremos o Darkseid, também no início desta merda desse DCU, mas teremos o Jimmy Olsen, a série do Jimmy Olsen. Então você está feliz com isso. Jimmy Olsen, então, é maior que o Batman, é maior que o Flash, é maior que o Aquaman. Jimmy Olsen é um personagem que inspira virtudes, que inspira valores morais, que inspira o heroísmo em si. E não só os heróis que vocês já viram que tem nos trailers, a Mulher Gavião, o Lanterna Verde, o Senhor Incrível, que eu já entro neles aqui rapidinho, mas até os jornalistas. Até os jornalistas. Eu assistiria uma série fácil do Clarim Diário. Cara, eu acho que você tá sozinho nessa. Eu tenho muito mais o que fazer do que assistir série de Jimmy Olsen ou do que assistir série de outros jornalistas do Planeta Diário. Eu tenho mais o que fazer. Cada um tem a sua vida, cada um tem as suas escolhas. Eu não me inspiro em jornalistas do Planeta Diário, eu não me inspiro em Jimmy Olsen. Eu me inspiro no Superman, eu me inspiro na Trindade, no Batman, Mulher Maravilha, Flash, Aquaman, Cyborg, John Jones e Jimmy Olsen. Tu tá de sacanagem. Não é Clarim Diário, é Planeta Diário, né? Não lembro agora. Tô assistindo uma série deles, mas fácil. Você entende bastante de quadrinhos. Você entende bastante do Superman. Que fácil. O pouco que você vê deles, cara, o Jimmy Gunn é muito bom nisso, né? Ele às vezes dá só 2 falas pro cara no filme, só que você fala, cara, eu quero ver mais desse personagem. Então todo o elenco de apoio funciona muito bem, até da parte do Luthor, que são personagens, não sei nem o nome deles, tá ligado? Mas é da hora. Entrando nos coadjuvantes. Você nem sabe o nome deles porque então você não tem realmente conhecimento nos quadrinhos. Porque é o que eu falei aqui para você. Ultraman, esse Ultraman do Corvo da Tempestade não existe nos quadrinhos. É o Superboy e o Ultraman, 2 personagens que são totalmente distintos que ele une um só. Ou seja, você demonstra que não tem aqui base sobre quadrinhos para falar isso. Vou fazer o quê, na verdade? Que vocês viram nos trailers, Lanterna Verde, galera, sensacional. Sabe aquele personagem anti-herói? Mostra no trailer, né, chegando lá na guerra e tal, anti-herói, canastrão, sem noção de... Anti-herói? Não, ele não é um anti-herói. Porque deixa eu falar uma coisa, o Geek SP. Não existe Lanterna Verde anti-herói. Na verdade, a tropa Lanterna Verde é um significado assim incrível que tem. É um baita significado da luta contra o mal. Quem é anti-herói, aí se torna o Lanterna Amarelo. Que tem histórias incríveis. De novo, você falar isso de um Lanterna Verde anti-herói demonstra a sua falta de base nas histórias de quadrinhos. Porque não é a Lanterna Verde ser anti-herói. Não. É o contrário. É totalmente contrário. É muito triste ter que ouvir isso de um canal que tem o nome de Geek SP. É realmente muito triste. Cara, muito bom. A gente sabe que tá vindo uma outra série do Lanterna, e aí os fãs... Outra série do Lanterna que vai colocar personagens da direita como vilões. Né? O que saiu foi isso. E aí, você tá animado para ver mais uma lacrada do DCU contra a direita? Então, 9 de
Ei, caramba, propaganda. E aprovam os carros da localização. Vou dar pausa aqui, depois vou continuar. Bom, passei por propaganda, voltei aqui. Só uma coisa, tá? Eu quero refutar isso que ele falou do Lanterna Verde, porque eu acho que é muito grave ele falar que o Lanterna Verde é um anti-herói. Então eu vou aqui usar a frase que os Lanternas Verdes falam, na qual o nosso camarada Geek SP parece que desconhece. Vamos lá, abre aspas para a famosa frase do Lanterna Verde. No dia mais claro, na noite mais densa, o mal sucumbirá ante a minha presença. Todo aquele que venerar o mal há de penar, quando o poder do Lanterna Verde enfrentar. Fecha aspas. Um personagem que fala isso, ele pode ser anti-herói? Fala pra mim, Geek SP, onde que está a coerência, onde que está o seu conhecimento de conteúdos de quadrinhos aqui? Porque você falou uma merda muito grande sobre a Lanterna Verde. Então era para ele, o Lanterna Verde cabelo de tigela, ser o Lanterna Verde amarelo, já que ele é um anti-herói. É um absurdo, cara. É um absurdo que estamos vendo. Humor, né? Tipo assim, supondo que talvez esse Guy Gardner possa morrer, porque tá vindo mais dois, aí são muito mais importantes, que é o Hal Jordan e o... Outra coisa que você também desconhece dos quadrinhos sobre o Lanterna Verde, tá? Não é que ele vai morrer, não. Acontece que a tropa dos Lanternas Verdes, ela sempre fica mudando de escala. Entendeu? Porque, o Hal Jordan tá cobrindo a Terra, aí então esse outro vai cobrir uma outra área espacial. É assim que funciona os Lanternas Verdes. Então, provavelmente, isso se o Corvo da Tempestade manjar de DC da mesma forma que você, né? Aí isso não vai matar mesmo, mas se o Corvo realmente manjar de fato, ele vai fazer com o Lanterna Verde. Agora do Guy, ele foi chamado em um outro lugar pelos seus líderes e tudo, e então vai vir aí o Hal Jordan ou o John Stewart, um outro Lanterna Verde, para cobrir a área que tá a Terra. É isso. Não precisa morrer para vir um outro Lanterna Verde, Geek SP. Mas você desconhece sobre o personagem pelo jeito. Jonathan Stewart, eu acho. Não lembro agora. Não lembro agora. Você falou do Superman, do Bruce Timm. Você comparou o Super Beta com o Superman da Liga da Justiça do Super Team. Quem que é o Lanterna Verde de lá? John Stewart. Como que você não lembra do nome dele? Se você comparou com o Superman da Liga da Justiça aqui agora. Geek SP, de verdade, quantos quadrinhos que você já leu? Quantas animações que você já assistiu? Eu não gosto, eu jamais vou cagar regras. Eu não acho que eu sei mais, que eu sei menos. Ninguém tá acima ou ninguém tá embaixo. Mas você tá falando umas coisas aqui que não condiz com a sua narrativa. Porque você tem um canal que se auto-chama de geek e você não lembra do nome do Lanterna Verde, John Stewart. Você fala que o Lanterna Verde do Guy é um anti-herói. Sendo que isso é um absurdo, você chamar um personagem do Lanterna Verde de anti-herói. Você fala do Superman da Liga da Justiça do Bruce Timm e esquece do nome de John Stewart. Só que se eu for clicar no seu canal, eu vou ver mais react de assuntos aleatórios, na verdade. Nando Moura versus Brigadeiro. Tem no seu canal, não tem? Porque eu vi aqui. Eu vi que tem. Nando Moura e o Brigadeiro, o Geek SP, eles brigaram por quê? Porque o Nando Moura prefere o Batman A e o Brigadeiro prefere um Batman B? Você deveria mudar o seu nome. Sei lá, React SP. Porque de geek você não tem nada. Desculpa eu ser muito honesto aqui com você. Mas pelo menos no que diz respeito a DC Comics, sobre a Marvel eu não sei. Mas na DC Comics, a sua base assim é superficial, cara. Não tem o que dizer. Só que eu não quero. Agora eu não quero. Agora eu quero que esse canal fique vivo porque ele é sensacional. O Senhor Incrível é unânime. Todo mundo amou. Galera, amou o Senhor Incrível. Se fizer um filme do Senhor Incrível, eu vou ver. Então, aí que tá.
Aí você fala tanto de lacração e de cultural woke que quando o tema você não vê. O Senhor Incrível aqui é para substituir o Batman. O Corvo não gosta do Batman. O Corvo já falou que ele não gosta do Michael Keaton, que ele não gosta do Bale. O roteiro do Batman não tá terminado. Foi um teste que ele fez. E aí, cara, esses tipos de opiniões só dá força para não ter o Batman, para ter o Senhor Incrível no lugar do Batman. Tanto que quando o Senhor Incrível vai lá salvar o Super Beta, né? O Super Beta tão esperança que ele tem que ser salvo o tempo todo. O que os caras lá do Lex Luthor falam? Nossa, isso daí não é o inteligente da Liga da Justiça? Da gangue. Quem que é o inteligente da Liga da Justiça, Geek SP? É o Batman. Ele tá associando... Veja só o que o Corvo tá fazendo. Ele tá colocando a semelhança do Batman, certo? Ele tá colocando pontos em comuns do Batman no Senhor Incrível para que as pessoas, cara, não tenham estranheza. Já associam o Batman ali nele. Ah, mas num quadrinho tal, foda-se. Senhor Incrível é Senhor Incrível, Batman é o Batman, Arqueiro é o Arqueiro. Foda-se. Era pra você ter um Batman ali. Ou então era pra ter a Cidade da Justiça. Mas isso aqui, o Senhor Incrível, foi uma lacração. Por quê? Porque o Corvo, ele gosta de destruir a essência dos personagens. Você mesmo falou que o Corvo gosta de pegar personagens que ninguém conhece para colocar num pilar. Por quê? Porque ele é progressista. O Corvo da Tempestade, ele pertence à desgraçada pauta do progressismo. O Batman defende o quê? Valores morais. Personagem moralista. Assim como todo o alto escalão da Liga. Mas é exatamente por isso que não temos Flash, não temos Aquaman, não temos Batman, não temos Mulher Maravilha, Geek SP. Porque eles quebram pautas progressistas. E se o Corvo colocar um Batman progressista, Mulher Maravilha progressista, o Flash, o Aquaman, ele cai. Então é muito mais fácil ele trazer um Lanterna Verde Guy, trazer o Senhor Incrível, porque assim ele consegue trazer o progressismo para suas obras. Você deveria saber disso, já que o seu canal se aprofunda em política e não em assuntos nerds. Olha que legal, olha que legal, é um herói negro. Em nenhum momento ninguém tá nem aí se ele é negro. Ele não se vitimiza, ele não faz piadinha que nem a gente tá cansado de ver na Marvel. Eu concordo com você. Eu concordo com você perfeitamente isso aqui. Não tem nada de vitimismo e tal, beleza, dane-se a cor. Concordo com você. O problema aqui é que ele tá substituindo o Batman. Esse que é o maior problema. Ah, enquanto que o Lanterna Verde do Guy, esse idiota, talvez esteja substituindo o Flash do Wally West, tá? Porque o Flash do Wally West, em algumas histórias, ele foi feito com um alívio cômico, como por exemplo no próprio Bruce Timm, né? De tudo ele tem que falar da cor dele, de tudo é sobre a cor dos outros. Galera, não é nem mencionado. Tipo assim, ele é só um cara negro. E ele rouba a cena, meus amigos. Tem uma cena que vocês já devem ter visto na crítica dos outros, eu não vou falar o que é, que ele rouba a cena. É dele, é dele, é dele. Então, essa cena eu acho patética, como eu falei, parece uma cena de balé. Eu acho que é totalmente idiota. Pegando lá na esfera T, aí vai dançando, aí aquela musiquinha do Corvo de fundo, a feminista olhando com cara de merda, cena patética. Então, assim, todo o elenco de apoio funciona muito, muito bem. Eu já vou chegar na politicagem, tá? Cenas de ação também. Então, aí tá. Cenas de ação, todas funcionam muito bem, todas são muito legais e tal. O CGI, pra mim, aí tá. O CGI, ele colocou um filtro, um estilo, que fica meio quadrinesco, mas aí que camufla um pouco o CGI. Mas acho que... O que é um CGI quadrinhesco? O que é SP? Eu nunca ouvi isso daí, cara. Existe um CGI específico de quadrinhos, cara? Oh, meu Deus. Ai, meu Deus. Isso aí foi foda, hein? Isso daí foi foda, cara. Isso daí tá no mesmo nível do Igor Podpah Nerd, né? Que falou que o Superman do Henry Cavill, o primeiro filme mostra o Superman numa lista de carreira de jornalista, sendo que não é. Ele só vai ser jornalista faltando 1 minuto pra filme. E agora você vem falar isso. É uma pérola.
é uma pérola aqui que você falou. O que é um CGI de quadrinho? E o CGI é mal feito. O CGI é bonecão digital o tempo todo do Super Beta voando. É algo muito estranho. As cenas de ações são patéticas. Se eu comparar as cenas de ações do Homem de Aço, um filme de 2013, com o Super Beta de 2025, é humilhação. Só o começo do filme, do Jor-El lutando contra o Zod, tem as naves, aquilo já é melhor que o filme inteiro do Super Beta. Não digo. Mas você pode se importar, que às vezes tem cena que você pode ver que é muito rápida. Mas você vê que é um bonecão, pode te incomodar, pra mim não incomodou em nada. Você concordou que é um bonecão digital. Ou seja, se é um bonecão digital, é porque o CGI foi uma merda que SP. É foda, né? Tá, um dos pontos negativos pra mim no filme. No trailer tem, mano, quase tudo, galera. Nos trailers tem quase tudo, mas... O trailer tem quase tudo porque o filme é totalmente comercial. O filme tem somente 2 horas. Então, é claro que o trailer vai revelar tudo, Geek SP. Se o filme tem 2 horas e aí você tem que tirar teasers, tem que tirar não sei quantos trailers, o filme vai revelar tudo. O trailer vai revelar tudo. Agora, você entende que não é uma obra de arte? Que é um produto do sistema? É um produto comercial, meu cara. Como que um filme que tem diversos personagens pode ter um baita desenvolvimento de história com somente 2 horas de tela? Não faz sentido, Geek SP, defender este filme com 2 horas com vários personagens. Tudo que todo mundo supôs, eu não achei uma pessoa. Um vídeo, e eu assisti vídeo de geral aqui no YouTube, fazendo rumores. Todo mundo errou tudo. Então o James Gunn, ele pegou os trailers, e aí todo mundo falou, não, até o começo do filme, até a parte, mano, tá tudo errado, tá tudo errado. De fato. Eu não imaginava que o filme fosse começar pelo cachorro já levando o Super Beta, e o Super Beta já apanhando. E isso é uma coisa ruim, tá, Geek SP? Isso é uma coisa ruim, porque o filme começa já, a primeira imagem, Superman sangrando no chão, humilhado, sendo levado como um cocô pelo cachorro até a Fortaleza da Solidão. Isso é uma vergonha, porque é a primeira imagem que fica. Então, a primeira imagem que você tem do Corvo da Tempestade, o Superman, ele apanhando. Eu até fiz aqui um vídeo de comparação da primeira vez do Superman do Christopher Reeve como Superman, o Superman do Henry Cavill e do Super Beta. A primeira vez do Superman do Christopher Reeve foi ele salvando a Lois Lane, totalmente imponente, farmando aura, com classe, com postura. O Superman do Henry Cavill aprendendo a voar, você tem uma fotografia linda, trilha sonora maravilhosa, você vê ele farmando aura, você vê ele sendo imponente. Super Beta, a primeira cena do Superman do Corvo da Tempestade, no chão, sangrando e sendo levado como um pedaço de bosta pelo cachorro. Isso é legal? É legal isso, Geek SP? Não, né? Estamos falando do Superman, cara. O maior herói das histórias de quadrinhos. Mas ninguém acertou. Uma coisa agora, deixa eu dar um só um tapinha. Só um tapinha nos Snyder's, nas viúvas dele. Vamos lá, agora eu quero ver. Eu sou viúva Zack Snyder, do Nolan, do Tim Burton. Vamos ver. Vamos lá, machão. Você é um machão, não é? Você não é um machão? Quero ver agora. Tudo, galera. Tudo que eles teorizaram. Tudo. Eles estão errados. Tudo eles erraram. Tudo. Galera, tudo que criticaram antes de ver o filme tá errado. Né? Tá certo, Geek SP! Ah! Quem falou mal do filme o tempo todo tá certo! É um filme que é um super beta, é um retardado, é um humilhado por todos. É um Superman nerfado que não tem força. A supervisão dele, nem tchum. A super pele do Superman, que é indestrutível, foi queimado no filme pelo monstro de Kaiju. Primeira história do Superman, sua pele é dura. E aqui ele se queima com um monstro genérico. É muito bom ser viúva do Zack Snyder do que ser uma Gazette. É muito melhor ser viúva do Nolan do que ser uma Gazette. É muito melhor ser viúva do Richard Donner, do Tim Burton,
do que ser uma ganzete. Você se contradiz no seu vídeo. Você. Você falou no seu vídeo que você não vê o Superman falando firme. Aí você vem e fala que as viúvas, os Nardetes estavam errados. Se o Superman não falou firme, é porque não forma aura, é porque na imponência, é porque você não viu ele sendo foda. Tanto que você falou dos outros personagens. É que o Corvo, ele coloca até personagens secundários como bons, não é isso. É porque o Superman é tão lixo que os outros roubam a cena. Admita, Geek SP. Eu proponho um debate. Eu e você. Vamos debater? Vamos debater? Eu e você. Quero fazer um debate com você, Geek SP. Você vai defender o DCU e eu vou defender o Snyderverse. Eu e você, cara a cara. Bora? Bora para o debate, Geek SP. Mas, pra mim, foi um ponto negativo, que meio que tudo tá nos trailers, tá ligado? Raríssimas coisas são novas, tá? O bom é que muita coisa que você achava que era uma coisa não é, né? Que mais eu posso falar? O CGI e tal. Vamos já pra politicagem, então. Que aqui pra mim, a trilha sonora pra mim ficou devendo um pouco também, mas aí é meu gosto, pessoal. Eu gosto do que... É claro que ficou devendo um pouco, porque a trilha sonora é um copia e cola mal feito da trilha sonora do John Williams. Das músicas que ele coloca, que enche de música desconhecida. Tanto que todos, o Pacificador, o Esquadrão Suicida, os Guardiões, eu tenho várias músicas no meu Spotify, tá ligado? Eu gosto. Só que aí pra mim, e eu sei que nem todo mundo gosta disso. E aqui ele atendeu essa galera. Tá ficando muito comprido. Vamos. Tem de ter tudo no trailer. Outro ponto negativo, quer dizer, 5 coisas da esquerda, 5 coisas da direita, e misturou tudo. E fez algo novo. E aí, alguém pode falar, não, isso é lacração. Mas como assim isso é lacração? Porque isso também é isso. Então isso não é lacração. Porque isso é contra a lacração. Cara, pra mim ele foi gênio. Tanto que já tô vendo uma guerrinha na internet pra cada um querer tomar o filme pra si, né? Já temos portais aí falando, não, o filme é lacrador, e não sei. Só que não tem como isso. Como eu falei, Borávia é Israel, Sharampur é Palestina. E aí, ele misturou? Fala pra mim, Geek SP. De novo, Borávia é Israel. E Sharampur é a Palestina. Não é um filme ideológico. Porque o filme mostra Borávia como vilã. E a esquerda fala que Israel é vilã, enquanto que Palestina não é. Fala pra mim. Lacrador. Lois Lane feminista. Não é lacrador? Você tem uma Lois Lane empoderada, um super beta que é capacho de feminista. Isso não é lacrador, Geek SP? Isso é. E muito lacrador. Porque o que ele lacra também não é lacração. E aí você fica, mano, eu não sei o que ele não fez aqui. Ele deu um nó na cabeça de todo mundo. Ô, cara, é assim. Pera, tipo, as pessoas, tá? Porque vamos lá. Existe a galera aqui, os militantes, que tudo eles veem militância. Não, o negro nasceu pobre, é militância, né? E existe também a galerinha que é lacração em tudo, né? Pelo amor de Deus, lacrou. Só que não tem como. Se você olhar, se você analisar o que está sendo mostrado, não é nenhum nem outro, mas também os dois. E aí fica como? Meu irmão, veja só. Você tá falando que não é nenhum e nem outro porque você sabe que ele lacrou. Porque não tem como você defender Israel, quer dizer, Borávia e Sharampur, o feminismo da Lois Lane. Não tem como. Então você tá falando aqui que ele misturou os dois, não. Até porque, o Geek SP, deixa eu falar uma coisa. Uma vez eu vi uns vídeos dos bastidores do Super Beta, na cena final, quando o Lanterna Verde, cabelo de tigela, o Guy, o Mulher Gavião, o Metamorfo, chegam lá pra salvar a Palestina de Israel. Lá no bastidor tá lá o Corvo, esses atores. Aí tem um notebook assim, que tá mostrando a parte de trás do notebook. E tem um adesivo LGBT. Se o Corvo da Tempestade não é lacrador,
ele permitiria um símbolo do LGBT, o símbolo do progressismo, dos bastidores dos seus filmes? O que você espera então de um diretor? Olha, gente, galera, é o seguinte, ó. Você pode ser de esquerda, você pode ser de direita, pra mim tanto faz, entendeu? Só que é o seguinte, eu não quero ver nada de politicagem aqui nos bastidores, aqui no estúdio. Cada um com o seu, entendeu? Porque senão vai vender meu filme como esquerda, ou vai vender meu filme como direita, e eu só quero fazer um filme. Mas ele não fez isso. Porque ele é um progressista, o Corvo. Tanto que olha o que ele fez ali com o Pacificador. Mas você falar que é uma mistura Borávia e Jarampur, tu tá forçando a barra de SP. Entendeu? Porque na minha visão, o que é uma agressão? É você vender a ideologia política, é você sinalizar a ideologia política, é você glorificar. Mas fez isso, cara, com o Jarampur e Borávia. Foi exatamente isso. Olha aqui, o povo de Jarampur, ó. O povo de Jarampur, ele é um povo que não quer saber da Borávia intervindo no seu país. É um povo que quer liberdade, não sei o que lá. É a mesma narrativa que a esquerda fala sobre a Palestina. Que Israel é genocida. Que Israel quer... como que fala? Quer oprimir o povo da Palestina. Que é mentira que Israel quer libertar a Palestina de Hamas. Não, quer trocar uma tirania por outra. É isso que o filme aborda. Enfim, o vídeo de hoje foi esse, tá certo? O vídeo de hoje foi refutando aí o Geek SP, aqui no Desmascarando a Verdade, volume 2. Eu acho que foi o vídeo mais longo aqui do canal Voz Geek, beleza? Deixe aqui nos comentários qual foi a sua opinião, tá, sobre o nosso colega Geek SP, por ter falado um monte de groselhas, na minha opinião, sobre esse filme, na qual vocês viram, né? Ele demonstrou que não tem nenhum tipo de baseamento para falar sobre histórias de quadrinhos, tá certo? E ele se contradiz muitas vezes, principalmente lacração, né? Ah, o filme não é feminista, lá, Lois Lane pisoteando, Lois Lane salvando o Superman, e ele fala que ela não é feminista, ele fala que o Corvo fez uma mistura, sendo que tá lá Borávia, que é Israel, e Jarampur, que é a Palestina, enfim, né? É foda. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, registre a sua opinião e compartilha. E se você já for inscrito, compartilhe e se torne membro. Tamo junto, geeks, força e honra!